Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, assumo essa tribuna, senhor presidente, nessa noite e, sinceramente, eu gostaria de estar aqui em outra situação. Gostaria de estar aqui fazendo aquilo que o meu partido se predispõe a fazer, quis fazer e continuará perseguindo para fazer, que é ajudar o Brasil a crescer. Gostaria, senhor presidente, de estar aqui trabalhando para que políticas públicas pudessem serem desenvolvidas para o nosso país. Queria estar aqui trabalhando, senhor presidente, para que a nossa população pudesse ter mais empregos, mais rendas, pudesse ter mais ação social do governo federal. Mas venho aqui, senhor presidente, com muita tristeza, porque todas as vezes que nós andamos pelas ruas do nosso país, todas as vezes que nós andamos nas ruas, nas comunidades, nos aeroportos, aonde nós andamos, nos pontos de ônibus, nas comunidades, a gente só vê um lamento só, que é a crise que a cada dia assola o povo brasileiro. A crise que a cada dia prejudica, maltrata aquela população mais pobre que precisaria da ação do governo e acaba sendo a mais prejudicada. É com muita tristeza, senhor presidente, que eu estou aqui, porque aonde se vai, não se tem outro discurso. O discurso é o mesmo. Não acreditamos mais na autoridade dessa presidenta que hoje está à frente do Brasil. Vários problemas socioeconômicos, problema de crise, desemprego, problema das empresas fechando as portas e causando um grande desemprego ao nosso país. Sabemos, minha gente, que a população que precisa das ações do governo são as pessoas simples, humildes do nosso país, que acreditou nesse governo e hoje estão decepcionadas com esse governo. Senhor presidente, apesar do desastre econômico e a constatação das anormalidades éticas, o Brasil está acima de tudo e nós sabemos que juntos nós podemos muito mais. Todos os dias, senhor presidente, quando vou dormir, eu fico a meditar. Eu fico a pensar o que fazer, qual a participação que nós poderíamos dar para melhorar a situação do país. Mas, ao mesmo tempo, Lincoln Portela, Rosângela, vem à minha mente o seguinte: o que esse governo deixou de fazer para levar o país aos caos que se encontra? Quando a gente conversa com a população tem a resposta na ponta da língua. Sabe por quê? Porque soa, porque geme, porque chora quando o governo vive um desmando. O desmando, deputada Rosângela, porque são prejudicadas, porque cada vez que abre os jornais ou tem a informação da comunicação, são aproximadamente 280 desempregados por hora. Isso é um absurdo num país que diz que trabalha para os trabalhadores. O governo perdeu totalmente a credibilidade. A gente conversa, por exemplo, com empresários, estão desacreditados. A gente conversa com os pescadores, estão desacreditados. Com a doméstica, estão também desacreditadas. Conversamos com os advogados, os médicos, conversamos com os enfermeiros, é de norte a sul, a população está completamente desacreditada com esse governo. E é evidente, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, que essa população que confiou o voto em cada um de nós, nos procuram e perguntam: eu te dei o meu voto de confiança para vocês me representarem, o que vocês vão fazer? E certamente nós que respeitamos os nossos eleitores, temos que tomar, deputada Vinícius, uma atitude que possa minimizar
o sofrimento desta população. E essa atitude passa, sim, pelo apoiamento à admissibilidade do impeachment nesse domingo. Nós, quando assumimos apoiar esse governo no ano passado, em 2014, o nosso presidente Marcos Pereira condicionou esse apoiamento, essa parceria, a duas coisas. A primeira, o equacionamento, o equilíbrio das contas, da economia, coisa que não aconteceu, Beto Mansur. A segunda coisa, a participação efetiva do nosso partido para a contribuição de ideias positivas para que pudéssemos, então, ajudar o nosso país, coisa que não aconteceu. Lá no dia que nós votamos pela admissibilidade na comissão do impeachment, eu usei da palavra dizendo que nós não estávamos cometendo nenhum golpe. Não, até porque nós não somos irresponsáveis em tomarmos essa atitude de cometer um golpe. Até porque eu não acredito que, com base na Constituição Federal, uma atitude que depende de nós, que é um compromisso nosso, um direito nosso, uma prerrogativa nossa de estarmos aqui, uma vez que nós chegamos à conclusão que houve sim o crime de responsabilidade, sim, um atentado à Constituição Federal. Com essa base é que nós tomamos essa atitude e nós não estamos cometendo, Vinícius Carvalho, nenhum tipo de crime e nem tampouco de golpe. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós estamos aqui para aprovar a admissibilidade. Depois que a comissão aprovou pela maioria a admissibilidade, cabe a essa Câmara dos Deputados seguir o mesmo pensamento e deixar para que o Senado Federal possa ver se houve ou não o crime que nós estamos aqui dando a autorização, para que eles possam analisar e ver se cometeu o crime ou não. Senhor presidente, o processo que aqui vamos votar, como falei, tem o fato jurídico apontado e definido. É a razão dele que diremos, e é em razão dele que diremos se deve ou não seguir para o Senado, como falei, deputado João Campos. Mas a motivação de cada parlamentar se dará também pelas razões políticas que cada um tem. O nosso convencimento é sim político e será intimamente influenciado até por situações anteriores. Imaginar que se apaga uma parte da memória porque o mandamento jurídico limita os acontecimentos ao ano de 2015 é o mesmo que obrigar um ser humano a transformar-se em um computador sem alma. Como posso esquecer a gestão que acabou com a Petrobras se vejo a crise bater às portas da Bahia e destruir a economia de Camaçari? Sempre, deputado Vinícius, nas minhas redes sociais, várias pessoas dizem: estou desempregado porque as empresas fecharam a porta no polo petroquímico e estou desempregado, não tenho como levar o pão de cada dia para a minha casa. Porque devo esquecer quem era presidente do Conselho de Administração da Petrobras quando decidiram com a compra absurda da refinaria de Passadina. Eu não esquecerei, na hora do meu voto, o ímpeto voluntarista e autoritário da presidente que quebrou os contratos com as distribuidoras de energia elétrica e trouxe com isso a desconfiança do Brasil. O diagnóstico da quebra de confiança no país se materializou mais à frente. Todas as agências de classificação de risco rebaixaram o grau do Brasil. Não podemos entender isso como uma conspiração estrangeira. O que elas fizeram foi constatar os números da crise e traduziram na forma de crescente desconfiança na condução da economia brasileira. Economia esta é a essência de uma relação de confiança entre pessoas que têm interesse.
Se você um dia diz que o contrato vale e no outro modifica as regras escritas, os parceiros não aceitam. Os que já investiram terão prejuízos. Os que ainda analisavam as oportunidades de investimento desistem. Se quebrar os contratos com os outros, por que não quebrarão comigo? O povo sabe muito bem dos decretos ilegais, das pedaladas fiscais e da corrupção gigante da Petrobras. Nós somos representantes populares e é exorbitante a maioria do povo, quer se vote pela condenação dos responsáveis pelos crimes ilegais que abriram créditos sem autorização deste poder. Deputado Lincoln, essa casa não é um apêndice do governo federal. Esses decretos, por lei, deveriam passar por esta casa para aprovação e não passaram. Por si só, aqui já está um crime que dá a essa casa a autorização para cassar o mandato dessa presidente. Nós somos a voz da maioria silenciosa e ordeira, que não quer mais ver o Brasil passar tão vergonhoso momento. Já passamos por isso em épocas passadas. E hoje o que vemos é até a vergonha do nosso país participar de uma reunião do Fundo Internacional Monetário. Isso é um absurdo. Nós não aguentamos mais essa situação. Quero deixar claro também, senhor presidente, colegas parlamentares, que as denúncias de crime de responsabilidade atribuídas à presidente foram minuciosamente analisadas pela nossa bancada de 22 parlamentares. E com muita responsabilidade, com a alma pura, tranquila, nós entendemos que, sim, foi cometido um crime e por isso essa casa e o nosso partido tem que se colocar. Importante frisar também, senhoras e senhores, que ao votar pelo impedimento da Dilma Rousseff, o PRB cumpre rigorosamente o que estabeleceu na sua convenção de 30 de junho do ano passado, quando homologou, como aqui falei, o apoiamento a essa candidatura, colocando 2 pontos. Primeiro, o equilíbrio da economia e, segundo, a participação do nosso partido, foi o compromisso feito com esse governo e o nosso presidente Marcos Pereira, que não aconteceu. Senhor presidente, encerro minhas palavras dizendo: os nossos 22 parlamentares, nesse domingo, estaremos aqui de peito aberto, com a alma tranquila, acreditando que essa postura que nós tomaremos vai fazer com que o nosso país possa voltar a ter esperança, voltar a sonhar, voltar a pensar num dia melhor. E vamos votar com tranquilidade, porque daremos a esse país a oportunidade de voltar a crescer. No dia de domingo, vamos votar com fé em Deus, acreditando que estaremos fazendo justiça para o nosso país. Vamos votar ao impeachment.